Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do Eco. A nossa convidada de hoje é Inês Odila, Country Manager da Coverflex Portugal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. No momento em que o aumento do custo de vida tem colocado a questão dos salários com muita relevância na vida dos portugueses, a Coverflex permite aos trabalhadores e às empresas também discutir esta questão das compensações extra-salário. Queria começar por uma pergunta mais global e perguntar-lhe que retrato é que faz do mercado de trabalho português a nível dos salários e dos benefícios extra-ordenado. Sim, o retrato não é muito favorável. Nós lançamos agora um estudo da compensação, já vamos na terceira edição, ainda não lançamos aquilo que são a análise do estudo, vamos lançar no final de outubro, mas eu posso dizer que um dos primeiros números que adiantamos logo é 35% dos portugueses, numa pool de 2.200 portugueses que foram inquiridos, não está satisfeito com a sua compensação. E quando falamos em compensação, falamos no total da sua compensação. Portanto, eu diria que há aqui ainda muito trabalho a fazer. Aquilo onde nós podemos tocar é deixarmos de ter esta lógica de olharmos para a compensação só como o salário bruto e eventualmente o bónus no final do ano, ou um bónus, e começamos a ver a compensação como mais partes, ter mais perspectivas, que é o que a Coverflex quer trazer, para que também o colaborador possa conseguir ter mais liquidez naquilo que é o seu final de mês e, acima de tudo, flexibilizar a forma como quer ser compensado. Certo, um dos vossos pontos é também uma otimização fiscal do lado das empresas que oferecem essa compensação. É porque o enquadramento fiscal português é muito pesado? É por causa disso que apostam nessa otimização? Eu diria que é com um apoio àquilo que é aos colaboradores e às empresas. Portanto, ao longo das últimas décadas temos assistido a novas leis a serem colocadas em prática que apoiem aquilo que é a liquidez do colaborador e das empresas. Vou dar o caso de um dos que tem mais atratividade, digamos assim, que é os vales sociais de infância, em que se a empresa pagar a creche aos colaboradores, então eles ficam isentos de segurança social e IRS, e também a empresa tem um incentivo de não pagar essa taxa social única. E, portanto, estas medidas foram feitas para apoiar os portugueses a ter mais liquidez. Aquilo que agora precisamos de pôr em prática, que é o que é a nossa bandeira também, é muitas vezes são dados incentivos legais, digamos assim, ou são feitas as regras, mas que depois na prática é muito difícil para as empresas usufruírem delas, não é? Como é que a empresa vai andar na creche A, e B, e C e D, que cada colaborador vai dizer a pagar estas creches, muitas vezes não temos a tecnologia apropriada para o podermos fazer. E a Coverflex quer trazer um bocadinho isso, quer colocar numa tecnologia aquilo que é a regulação e a legislação portuguesa, sendo que alguma dessa legislação faz com que os colaboradores possam ter mais liquidez, nomeadamente isenções em algumas categorias de IRS e Segurança Social ou de Segurança Social, e a própria empresa ter isenção de TSU. E aquilo em que nós acreditamos é, quanto mais a empresa poupa, sob o ponto de vista de, por exemplo, poupar 23,75 naquilo que está a dar aos colaboradores, mais liquidez tem para injetar nos próprios colaboradores, não é? Por exemplo, posso-lhe dar um exemplo que assisti recentemente, que é uma empresa que está a ter uma poupança de 23,75, que não dava seguro de saúde aos colaboradores, hoje pode dizer, olhem, mas com este valor que eu consigo poupar, eu vou poder dar-vos um subsídio um seguro de saúde. Isso é curioso porque este mês no podcast estamos a falar sobre salários e sobre como aumentar os salários. Sim. Portanto, a otimização fiscal também pode ser uma forma de ter a capacidade de fazer esse aumento dos ordenados ao fim do mês aos trabalhadores. Exatamente. Aqui agora com a lógica do Orçamento de Estado estamos muito a falar sobre aquilo que é o salário bruto, não é? O escalão de IRS. Neste caso, aquilo que nós queremos é também uma fatia extremamente importante, é aquela a que nós damos maior importância, mas a compensação é muito mais do que isso. A compensação é, por exemplo, há uns anos atrás havia pessoas que diziam cartão de alimentação, o que é isso, não sei se vou conseguir. Hoje em dia, mais de 95% mais uma vez, neste estudo que nós fizemos do estudo da compensação em Portugal, desta pool de 2.200 portugueses a responderem, mais de 95% das empresas já têm cartão de alimentação. E, portanto, o que nós vemos é a compensação é muito mais do que o salário bruto. Neste caso, podemos estar a falar de alimentação, podemos estar a falar de benefícios flexíveis que têm as tais isenções fiscais, podemos estar a falar de um seguro de saúde, um seguro de vida e até podemos estar a falar, por exemplo, de dias extras de férias, porque isto é um custo para a empresa, não é? Podemos estar a falar de licença parental alargada,
Podemos estar a falar de budgets que a empresa dá ao colaborador, por exemplo, dizer tens 500 euros para fazer o teu setup de trabalho, para remote budget, budget para trabalho remoto. Certo. Portanto, é nessa perspectiva que é cada vez trazer mais, que a compensação não deve fixar só no salário bruto, apesar de ser a fatia que nós consideramos hoje mais importante, mas a compensação é muito mais do que isto, é 360 e devemos dar voz aos colaboradores para nos dizerem como é que querem ser compensados. Certo, portanto, o leque é alargado, mas qual é que é o benefício mais popular, tanto do lado das empresas como do lado dos trabalhadores? A resposta óbvia, dada a lógica que hoje assistimos, e é aquela que os números também nos dizem, é o refeição, sim, é extremamente usado. Depois, se olhamos para benefícios flexíveis, é educação, despesas de educação, não só para mim, mas para o meu agregado familiar. E falei em creche, poderia estar a falar em universidades, em livros técnicos, em manuais escolares, em formação para mim. E depois também despesas de saúde e bem-estar. Ou seja, pagar o hospital, pagar uma consulta de terapia, pagar a farmácia, são aqueles gastos que nós vemos do dia a dia, são aqueles que são os mais usados. Portanto, o leque é alargado, como vimos, e que, na sua opinião, que importância é que tem a personalização desses benefícios caso a caso para atrair e reter talento, numa altura em que também se fala muito de escassez de talento? Sim, nós temos 5 gerações no mercado de trabalho, aquelas que têm mais expressão são as novas gerações, as últimas 2 a surgir, não é? E o que nós vemos é que cada vez mais estas gerações querem mais a personalização, querem a individualidade e, portanto, eu costumo dizer muitas vezes que eu não conheço a realidade dos colaboradores a fundo. Muitas vezes, infelizmente, nem conhecemos a realidade conhecemos mais ou menos, mas pessoas que estão em nossa casa, que nós achávamos que estava tudo bem e estão a passar por alguma dificuldade. E com os colaboradores acontece-nos a mesma coisa, que é a empresa implementa aquilo que acha que é o melhor para os colaboradores. Vou dar um exemplo, pagar o ginásio, dar um voucher de 100 euros para alguma coisa, mas a verdade é que o nosso contexto muda, a nossa necessidade muda e é muito importante que o colaborador tenha voz para decidir como é que quer ser compensado. Então, nesta montra toda de benefícios, é eu dizer ao colaborador, ok, está aqui este valor e escolhe como é que quer ser compensado. Portanto, é dar-lhe voz para ser ele a tomar estas decisões. E se calhar a decisão mais acertada hoje era investir num plano de poupança e reforma, mas amanhã, por algum contexto, as coisas mudam na situação desse colaborador e ele precisa de começar a usar, por exemplo, em despesas de saúde. E numa altura em que as empresas estão em competição entre si para conseguir o tal talento escasso, acha que mostrar essa autonomia pode ser uma mais-valia para a empresa conseguir esse recrutamento? Claro que sim, e é isso que temos assistido, é por isso que muitas vezes as empresas vêm ter connosco, é muito na lógica de atrair e fidelizar talento, porque o colaborador sabe que pode maximizar a sua poupança. E, portanto, ele com uma calculadora consegue ver se eu tiver acesso a estes benefícios, eu vou conseguir maximizar a minha poupança em o que for, 50 euros, 60 euros por mês, 300 euros anuais. E, portanto, é muito importante na atração de talento, mas também na fidelização do talento. Acrescentando a todos estes benefícios, a Coverflex acaba de lançar também mais uma funcionalidade de antecipação do salário. Consegue explicar-me como é que funciona? Porque é que criaram esta funcionalidade? Sim. A funcionalidade chama-se acesso ao salário ganho e aquilo que nós acreditamos é que o colaborador deve ser empoderado e ter flexibilidade para escolher quando quer receber. Portanto, nós já estávamos a trabalhar a parte do como é que eu quero receber, se é no benefício A ou B, e agora é o quando quero receber. O que acontece nesta funcionalidade no nosso produto é que o colaborador pode receber os dias já trabalhados. Numa situação de exemplo, se eu tenho o meu recibo de vencimento ao dia 25, ao dia 10 do mês seguinte, por algum motivo, eu quero ter o valor trabalhado do dia 26 do mês anterior até ao dia 9 e eu posso pedir esse valor. Para nós, é mesmo uma questão de empoderamento. Nós sabemos que há muitos países, o default em Portugal é mensal, há muitos países que já têm esta lógica de semanal ou bimensal, e nós acreditamos que em Portugal o colaborador pode também ter esta flexibilidade. Não quer dizer que todos o queiram. 90% das pessoas pode continuar a querer a sua lógica mensal, é aquela que está habituado, mas há outras pessoas que por uma questão de investimentos financeiros, pelo que for, pode querer receber, por exemplo, semanalmente. Então, o que o produto faz é ter esta capacidade de fazer esta calendarização de quando é que eu quero receber o meu salário, ajudando também as empresas a que isto seja possível, porque sem tecnologia seria muito difícil a nível de encargos administrativos.
Mas pensaram nesta funcionalidade neste momento em que as famílias estão com maior dificuldade e, portanto, esta funcionalidade pode ajudar a gerir o orçamento ou não tem nada a ver com o atual momento? Não necessariamente. Eu diria que não é mesmo por uma questão de alívio financeiro, pode também ser. Mas diria até que é uma questão, é uma bandeira de literacia financeira. Nós acreditamos muito que trazer estes temas para cima da mesa e pôr a decisão no colaborador é um grande comprometimento em que ele também consiga ter mais escolhas financeiras e para o poder fazer tem obrigatoriamente que ter literacia financeira, não é? Porque eu não consigo fazer escolhas se não me inteirar do que é a situação. Portanto, na ótica do que diz, sim, poderá ser para alívio financeiro, mas não pensamos dessa forma, é mesmo uma lógica de liberdade e flexibilidade financeira. Com esta funcionalidade, a Coverflex, na verdade, sai da questão das compensações extrasalariais e passa para o reino da própria compensação, do próprio salário. É uma estratégia da vossa empresa? Exatamente. Nós acreditamos muito que o nosso produto deve evoluir para fazer com que a compensação funcione para toda a gente e, portanto, deve ser um produto o mais 360 possível. Temos 3 anos de produto, portanto, na prática ainda nos falta fazer muitas coisas. Por exemplo, se uma empresa paga em equity, por que não colocar também neste produto? Se uma empresa deixa que um colaborador compre dias de férias, por que não colocar neste produto? E, portanto, o que nós queremos é evoluir. Hoje já temos a componente de subsídio de alimentação, benefícios flexíveis, poder gerir o meu seguro de saúde e de vida na plataforma, também budgets, e agora o acesso a salário-ganho, e diria que não nos ficamos por aqui, mas é mesmo essa lógica de compensação total. Como é que eu posso olhar para a minha compensação como um todo? Sobre a questão das compensações extrasalariais, na sua opinião, há ou não o risco de as empresas usarem esses benefícios como uma desculpa para não aumentar os salários efetivos? Eu diria que não, e eu acho que espero que não, porque não é essa a ideia, não é? A ideia é que se eu vejo a minha compensação, vamos pensar que a minha compensação são 5 ângulos, são 6 ângulos, um deles é o salário bruto, e ele deve ser tão trabalhado como deve ser o trabalhado de benefícios. E, portanto, não pode ser, uma não pode compensar a outra, simplesmente as duas têm que ser trabalhadas. Certo, mas, por exemplo, do ponto de vista do trabalhador, do colaborador, há várias compensações que depois não têm reflexo, por exemplo, na aposentação ou na proteção na doença. Como é que trabalham essa questão? Estão a beneficiar o presente e prejudicar o futuro? Não, dando voz ao colaborador. E, portanto, o colaborador deve ter esta decisão. Vou-vos dizer o que nós fazemos em particular na Coverflex, que é nós apresentamos ao colaborador aquilo que é o custo dele para a Coverflex e ele escolhe quanto é que quer receber em benefícios, quanto é que quer em bruto, dentro de umas balizas que nós achamos que é aquilo que deve ser, que também deve ser balizado, ele pode escolher. Portanto, eu costumo dizer muitas vezes, nem toda a gente tem que ter benefícios, e nem toda a gente tem que ter o mesmo valor em benefícios. Aquilo que eu acredito é que toda a gente deve ter acesso a escolher se quer receber em benefícios, quando é que quer receber. Não necessariamente tem que receber benefícios. E, portanto, é esta lógica que é, quando nós damos voz ao colaborador, não existe o tema da reforma porque ele deve fazer esse cálculo e, obviamente, a empresa deve também ajudá-lo nessa missão, com calculadoras, com mais literacia financeira, que é uma das coisas que nós queremos muito trazer às empresas. Certo, portanto voltamos à questão da autonomia. Sim. Sobre essa questão da literacia, queria também fazer-lhe uma pergunta sobre que retrato é que faz da literacia de que dispõem hoje os portugueses. Ainda é fraca, não? Bem, não sou eu que faço o retrato, não é? Nós estamos, se olhamos para o ranking daquilo que é literacia financeira na Europa, nós estamos penso que estávamos no último, agora estamos no penúltimo. Existem algumas divergências naquilo que é do que é este ranking, mas a mensagem geral é nós estamos muito mal em relação à literacia financeira. E esse é um dos nossos propósitos e, portanto, feliz ou infelizmente, é esta a realidade e queremos mesmo promover a que a realidade seja diferente, porque é mesmo uma coisa muito importante. A PwC lançou um estudo em que nos diz que os colaboradores passam 3 horas semanais preocupados com o bem-estar financeiro. E isto é uma preocupação, não é? 3 horas semanais que poderiam estar a pensar noutra coisa. Dinheiro em Portugal ainda não é discutido. É mesmo uma coisa muito pesada a trazer para a mesa até dentro de casa, até dentro do casal. Já nem estou a falar só nas empresas. E, portanto, o retrato neste momento não é otimista,
mas nós estamos no caminho de fazer com que as coisas vão mudando e vão ficando cada vez mais otimistas. E a quem é que cabe melhorar este cenário? É o poder político mexendo, por exemplo, na escola? São as empresas que, dinamizando programas de formação? É quem? Bem, eu sou uma fiel adepta de que a educação é uma das coisas mais poderosas para mudar o mundo, portanto não tenho dúvida nenhuma que começa nas escolas, mas quer dizer, já há pessoas crescidas, não é? Portanto, a nós tenho a certeza que o poder político tem um peso muito grande naquilo que é a literacia financeira, mas não só. Diria que cabe às empresas trazer a literacia financeira, adorava que começasse a ser tema também na escola. E portanto acho que a primeira coisa é pôr isto ao nível da escola. Eu posso vos dizer que eu falo com pessoas todos os dias que não sabem ler um recibo de vencimento e todos nós, à partida, toda a gente que está empregada recebe um recibo de vencimento ao final do mês. Portanto diria que é um esforço conjunto, mas sem dúvida que temos que começar começando pelas escolas, vai ajudar com que o panorama daqui a 10, 15 anos seja muito mais favorável do que é hoje. Certo. Para terminar, como é que vê o futuro da compensação e dos salários em Portugal e no mundo? Isto vai parecer clichê, mas eu vejo como dando voz ao colaborador. E eu digo isto muitas vezes, mas se pensarem, eu ainda não trabalhava, mas há muitos anos atrás a empresa, por exemplo, quando queria pagar ao colaborador, o colaborador tinha que abrir uma entidade bancária no mesmo banco que a própria empresa. Portanto, isto quer dizer, e agora passamos para um panorama em que eu escolho qual é o meu banco e sou eu que digo à empresa, o meu banco é X, por favor, faz a transferência para aqui. E, portanto, temos assistido ao longo destes anos a cada vez mais haver um ónus do colaborador em haver esta personalização, esta unicidade, darmos voz, que eles sejam ouvidos sob a forma como querem ser compensados e quando. E, portanto, o futuro, se eu passar em compensação e sem pensar qual é a próxima caixa, o que é que nós deveríamos estar a incluir neste produto, não é? Que é a compensação total, aquilo que realmente é base disto tudo e é transversal nós temos que dar mais poder de decisão e autonomia e informação para que esta decisão seja informada aos colaboradores. E é assim que eu vejo o futuro do trabalho. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Até à próxima.